O mundo é um lugar muito grande e muito bizarro. Pouco se sabe o que realmente está acontecendo lá fora. Existem muitas teorias sobre o mundo espiritual, religiões, estudos, etc. Porém, nada de fato é comprovado. Mas e se fosse? E se existisse algum vestígio que comprove uma maldição ou algo parecido? E pensando nisso, eu trago o vídeo de hoje, onde eu vou passar por uma série de lendas sobre objetos amaldiçoados, dissecando cada um deles e a história por trás. Então, desligue as luzes, pegue aquela boneca bizarra que você guarda no armário e vamos começar. Primeiro de tudo, é necessário perguntar o que de fato são objetos amaldiçoados. Os objetos amaldiçoados são itens que por algum motivo sobrenatural ou místico carregam uma maldição, trazendo má sorte, sofrimento ou eventos sinistros para aqueles que possuem ou interagem com eles. Essas maldições podem ser lançadas por bruxas, entidades demoníacas, espíritos vingativos ou até mesmo através de rituais antigos. Em narrativas de terror, esses objetos muitas vezes têm uma história trágica ou sangrenta e agem como catalisadores para manifestações de forças sobrenaturais. Eles podem variar desde coisas comuns como joias, livros, pinturas ou móveis, até mais peculiares e simbólicos como bonecas ou espelhos. O terror associado aos objetos amaldiçoados normalmente explora a ideia de que o mal pode residir em coisas aparentemente inofensivas, sempre à espreita, esperando o momento certo para se manifestar. Basicamente, é tudo que tem um dedo do sobrenatural. E sabendo disso, vamos adentrar em algumas histórias reais, ou não, sobre objetos amaldiçoados. Então vamos lá. A caixa de Book é uma pequena e discreta caixa de madeira, aparentemente comum à primeira vista, mas cercada de um mistério e de um terror, devido às histórias sinistras associadas a ela. Ela foi construída para armazenar vinho e possui portas frontais que se abrem para revelar um pequeno compartimento. A caixa é simples, porém tem detalhes envelhecidos que conferem uma aparência antiga e gasta pelo tempo. A madeira tem uma cor escura e desgastada, como se tivesse passado por gerações, com manchas e rachaduras que mostram sua idade e o uso prolongado. Agora, no interior da caixa, há algumas inscrições esculpidas de significado incerto e imprevisível, que aumentam ainda mais o mistério sobre sua origem. Dentro do espaço, é muito minimalista, com compartimentos internos que guardavam alguns objetos pequenos e estranhos, como uma mecha de cabelo, uma flor seca, um cálice de vinho e um candelabro, itens comumente associados a rituais de magia negra e cultos religiosos. Esses objetos reforçam a crença de que a caixa teria sido usada em práticas espirituais para conter ou aprisionar algo. A parte mais assustadora sobre a caixa não é nem a sua aparência física, mas a crença que ela contém um Dybbuk, um espírito maligno da mitologia judaica. Segundo as lendas, um Dybbuk é uma alma inquieta que se apega aos vivos, muitas vezes trazendo caos e maldição àqueles que o encontram. A caixa foi selada para evitar que o espírito escapasse, e abrir ou manipular o objeto é considerado um tanto perigoso. A sua fama cresceu quando Kevin Menes adquiriu e relatou experiências estranhas e perturbadoras logo após entrar em posse dela. Menes e outros donos posteriores relataram eventos bizarros, como o cheiro de urina, de gato ou flores murchas saindo da caixa, a quebra de lâmpadas e eletrônicos, além de pesadelos recorrentes e doenças graves. Essas histórias transformaram a caixa de Book em uma relíquia do oculto, temida por muitos que acreditam no poder da maldição associada a ela. Atualmente, a caixa é amplamente reconhecida como um dos objetos mais amaldiçoados do mundo, e se encontra sob a posse de Zak Bagans, famoso por seus trabalhos e investigações paranormais. Ela está em exibição no Museu de Objetos Assombrados de Bagans, onde permanece selada, e alguns afirmam que ao se aproximar dela, podem sentir uma energia densa e perturbadora, muito pesada.
Sem sombra de dúvidas, esse é o caso mais conhecido de objetos amaldiçoados. A verdadeira boneca Annabelle é uma versão da popular boneca de pano Raggedy Ann, com uma aparência aparentemente inofensiva e até mesmo infantil. Ela é uma boneca grande, com aproximadamente 90 centímetros de altura, feito de pano macio e leve, com um corpo rechonchudo, braços e pernas alongados. O seu rosto é simples, costurado à mão, com 2 grandes olhos circulares e pretos, um nariz triangular vermelho e um sorriso amigável e até ingênuo, bordado com uma linha vermelha. O cabelo da boneca é feito de fios grossos de lã vermelha, formando um estilo de tranças curtas que caem do lado da sua cabeça. Annabelle está vestida com um vestido branco, de algodão, enfeitado com detalhes de renda e um avental branco sobre ele. O vestido, com o tempo, adquiriu uma aparência envelhecida, com manchas e sinais de desgaste, o que contribui para a atmosfera um pouco mais sinistra. O contraste entre sua aparência gentil e as histórias perturbadoras ligadas a ela é o que faz a boneca um objeto do terror tão intrigante. Apesar da aparência comum, Annabelle está cercada de uma aura de maldade devido às atividades sobrenaturais associadas a ela. No ano de 1970, 2 estudantes de enfermagem que moravam juntas notaram que a boneca parecia se mover sozinha pela casa. Elas relataram que a boneca mudava de posição, e em algumas ocasiões aparecia em diferentes cômodos, sem explicação lógica. Além disso, as moças encontraram pequenos pedaços de papel com mensagens escritas à mão dizendo "me ajude", que supostamente foram deixadas pela boneca. Preocupadas, elas procuraram um médium na região, que afirmou que o espírito de uma menina chamada Annabelle Riggs habitava a boneca. No entanto, após uma série de eventos mais assustadores, incluindo ataques físicos a um amigo dos estudantes, os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren foram chamados. Os Warrens concluíram que a boneca não estava possuída pelo espírito de uma criança, mas por uma entidade demoníaca, que estava usando a boneca como um veículo para se aproximar dos vivos. Annabelle, então, foi retirada pelos Warren e colocada em sua casa, dentro de uma caixa de vidro trancada, com a inscrição "Atenção, não abra". O objeto foi levado para o Museu Oculto dos Warrens, onde continua até os dias de hoje. A caixa é abençoada regularmente por um padre, para conter a maldição e evitar que a entidade demoníaca que supostamente reside na boneca cause mais danos. Até os dias de hoje, muitos visitantes do museu afirmam sentir uma sensação pesada e desconfortável ao se aproximar da boneca, e alguns até relatam que sofreram acidentes ou eventos infelizes após desrespeitar as advertências em relação a ela. A história de Annabelle inspirou diversos filmes de terror, tornando a boneca um ícone da cultura popular e reforçando sua fama como um dos objetos mais amaldiçoados e mais famosos do mundo. O terceiro item que vamos abordar é o Diamante Hope, que é uma das joias mais fascinantes e assombradas da história, conhecido tanto por sua beleza impressionante quanto pelas lendas de maldições associadas a ele. Trata-se de um diamante de aproximadamente 45,2 quilates, de um azul profundo e brilhante, considerado um dos maiores diamantes azuis do mundo. A cor azul é resultado de traços de boro em sua composição, conferindo-lhe uma tonalidade única, que varia de azul acinzentado a azul vivo, dependendo da iluminação. O diamante é lapidado em uma forma oval, com facetas que capturam a luz de maneira espetacular, criando um brilho vívido e cativante. Montado em um colar de platina, o diamante é cercado por uma coroa de 6 diamantes brancos menores, que aumentam ainda mais sua grandiosidade. Essa combinação de pedras preciosas transforma o Diamante Hope em uma peça de joalheria deslumbrante e de grande valor histórico, estético e econômico. A joia foi originalmente extraída da Índia e, segundo a lenda, fazia parte de uma estátua de um deus hindu. Segundo a lenda, o diamante foi roubado da estátua, o que desencadeou uma maldição. A partir desse momento, qualquer pessoa que possuísse o item enfrentaria uma série de tragédias, infortúnios e extermínios prematuros. Primeiramente, ele foi vendido ao francês Luís XIV no século XVII, e após sua aquisição, foi cortado e usado como uma peça de destaque em sua coleção real, conhecido então como o Diamante Azul da Coroa.
A sua maldição teria começado a se manifestar quando o rei e muitos dos seus descendentes sofreram destinos trágicos, incluindo o extermínio de Luís XVI e Maria Antonieta durante a Revolução Francesa. Acredita-se que a má sorte atribuída ao diamante os tenha perseguido até suas execuções. Após a Revolução, o diamante desapareceu por vários anos, até reaparecer na mão de outros proprietários, cada um dos quais também sofreu com eventos catastróficos. O banqueiro Henry Philip Hope, de quem a joia herdou o nome, tornou-se proprietário no século XIX. Após seu falecimento, sua família sofreu graves perdas financeiras, o que muitos acreditam estar relacionado à maldição do diamante. Outra proprietária foi Evelyn Wallace McLean, uma socialite americana que comprou o diamante no início do século XX. Embora ela inicialmente não acreditasse na maldição, sua vida foi marcada por uma série de tragédias após adquirir a joia. Seu filho faleceu em um acidente de carro, sua filha faleceu de overdose e seu marido foi internado em uma instituição psiquiátrica. Atualmente, o diamante é uma das peças mais visitadas do museu, e a combinação de sua beleza com as histórias misteriosas que o cercam continua a atrair milhares de pessoas. Contudo, alguns visitantes afirmam sentir uma presença estranha ou uma sensação de desconforto ao observar a joia, como se uma energia sombria ainda estivesse ligada a ela, aguardando o próximo momento para se manifestar. Como quarto objeto, vamos falar do espelho de Mirtz Plantation, que é um dos objetos mais assombrados da famosa casa localizada na rua Francisville, Louisiana, considerada uma das mais assombradas dos Estados Unidos. A plantação foi construída em 1796 e é envolta de uma rica história de tragédias e eventos sobrenaturais, sendo o espelho um dos principais focos das lendas paranormais que cercam o local. O espelho é grande e antigo, com uma moldura de madeira ornamentada que exibe sinais claros de envelhecimento, como rachaduras e desgastes na superfície. A moldura é esculpida em padrões elaborados do estilo vitoriano e é de tom escuro e luxuoso, sugerindo a riqueza dos antigos donos da casa. O vidro do espelho, embora ainda reflita, exibe uma marca clara de desgaste, com manchas nebulosas que parecem ter impregnado no vidro ao longo do tempo. Esses sinais de deterioração aumentam ainda mais a sensação de mistério e desconforto que o espelho provoca em quem observa de perto. Embora à primeira vista o espelho pareça ser apenas uma relíquia decorativa de uma época passada, ele carrega uma reputação sombria. Visitantes e funcionários da plantação afirmam que ele reflete algo além da imagem de quem encara, sugerindo que há mais no vidro do que apenas um reflexo comum. Segundo a lenda local, o espelho abriga os espíritos da esposa de um antigo proprietário, Sarah, e de seus filhos, que teriam sido envenenados. Após as mortes trágicas, uma antiga tradição da época dizia que quando alguém morria em uma casa, todos os espelhos deveriam ser cobertos para impedir que o espírito do falecido ficasse preso neles. No entanto, o espelho em questão não foi coberto, e acredita-se que por esse descuido, as almas de Sarah e de seus filhos ficaram aprisionadas no vidro. Desde então, várias pessoas que visitam a plantação relatam fenômenos sobrenaturais ligados ao espelho. Entre os eventos mais comuns estão figuras fantasmagóricas que aparecem no reflexo, mas não estão presentes no ambiente ao redor. Muitos afirmam ver que parecem ser rostos tristes ou assustados flutuando no espelho, como se estivessem tentando se comunicar ou escapar de sua prisão invisível. Além disso, há relatos de marcas de mão inexplicáveis que surgem na superfície do vidro, especialmente impressões pequenas, como se fossem deixadas por uma criança. Os fenômenos não se limitam apenas a visões. Visitantes relatam sentir uma presença fria e opressora ao se aproximar do espelho, como se fossem observados por algo invisível. Em algumas ocasiões, testemunhas afirmam que o ar ao redor do espelho fica pesado e um silêncio incômodo cai sobre a sala quando estão perto dele. Além disso, algumas pessoas relatam sentir uma força inexplicável que parece atraí-las para o espelho, como se fossem puxadas por ele. O espelho também é famoso por ser um ponto de atividade frequente durante as visitas guiadas na plantação, com guias relatando o mau funcionamento de câmeras e eletrônicos ao redor do objeto. Alguns visitantes tentaram fotografar as aparições, e embora muitas imagens saiam normais, ocasionalmente são capturadas manchas estranhas ou silhuetas não identificadas no vidro. Bizarro, não é mesmo? Imagina um espelho da sua casa. Imagina você estar de madrugada, aquela chuva, e você passa por um espelho. Em um simples relance de um relâmpago, você vê uma silhueta de uma mão prestes a te pegar.
Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. Imagine-se na seguinte situação: você é condenado à morte por um crime horripilante, mas antes de ser pego pela polícia, você está sentado numa cadeira. Quando você é levado à força, você fala pra todo mundo naquele local que quem sentar naquela cadeira vai ter um destino horrível, mas as pessoas continuam sentando, desobedecendo a sua ordem final. Para finalizar o vídeo de hoje, eu deixei o meu objeto favorito, a cadeira de Thomas Busby, também conhecido como a cadeira da morte. É um objeto lendário e macabro associado à história de um criminoso inglês chamado Thomas Busby. A cadeira em si é só uma peça antiga feita de madeira escura e robusta, com um design rústico que remete ao século XVIII. Possui um assento largo, um encosto alto e braços elaborados, que tornam uma peça importante, mas de aparência comum à primeira vista. A lenda ganhou notoriedade após Thomas Busby ser condenado à morte em 1702 por um homicídio. Acredita-se que antes de ser executado, ele proferiu uma maldição, afirmando que qualquer um que sentasse na cadeira enfrentaria um destino terrível. Busby havia sido preso por matar seu sogro em uma disputa relacionada a bebidas. Enquanto aguardava sua execução, a cadeira tornou-se o símbolo da sua ira e da sua vingança. Após a execução, a cadeira foi colocada em uma taberna local, onde começou a atrair a atenção dos frequentadores. Inicialmente, foi vista como uma curiosidade, logo se tornou um objeto temido. Muitos que sentaram nela relataram experiências terríveis e acidentes fatais subsequentes. Dois fenômenos poderiam ser emanados pela cadeira: acidentes trágicos, onde vários homens que sentaram na cadeira sofreram mortes súbitas em acidentes de carro, quedas ou problemas de saúde inesperados, e fenômenos estranhos. Algumas pessoas disseram sentir uma presença opressora ou um frio intenso ao sentarem, como se estivessem sendo observadas na cadeira. Outros relataram sentir uma pressão no peito ou a incapacidade de respirar e se levantar da cadeira. Devido à série de acidentes sucessivos e tragédias ocasionadas pela cadeira, ela foi retirada da taberna e agora está pendurada em um museu, onde é exibida como um dos objetos mais amaldiçoados do mundo. A cadeira é mantida sob um vidro, para evitar que qualquer um sente nela. O ambiente em torno da cadeira é frequentemente descrito como pesado e inquietante, e muitos visitantes sentem uma energia estranha ao se aproximar do objeto. E este foi o vídeo de hoje. É muito interessante como existem tantos itens desses espalhados pelo mundo. No vídeo de hoje eu trouxe só 5, mas existem milhares. E até hoje nada foi registrado de forma convincente. A única coisa que a gente tem sobre esses itens são lendas e alguns relatos. Se vocês gostaram do tema, eu posso trazer uma parte 2, 3, 4, até 10, porque existem milhares de objetos que são considerados amaldiçoados pelo mundo afora. Então se vocês realmente gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva e comente para uma parte 2 que com certeza eu vou trazer. Agora que o vídeo acabou, pode pegar aquela boneca lá do começo que você pegou do teu armário, aquela boneca sinistra e bizarra, e guarda ela no armário com correntes e cadeados. E nunca se esqueça, preste atenção sempre nos objetos da sua casa, pois nunca se sabe o que vai te atacar.